Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, estamos em data FIFA, né? Vivendo jogos de seleção. Aliás, hoje é o último dia da data FIFA, né? A data FIFA termina hoje. Mas nós tivemos na data FIFA jogos do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos partidas atrasadas e jogos também, partidas adiantadas, né? Do Campeonato Brasileiro. Partidas não, né? Uma partida adiantada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí quais foram esses jogos, os resultados, e também analisar a tabela depois desses esses jogos aí do Brasileirão aí na data FIFA. No dia 12 de novembro, quarta-feira, rolou um jogo atrasado da 16ª rodada entre Atlético Mineiro e Fortaleza, né? Jogaram na Arena MRV, né, em Minas Gerais, e fizeram um grande jogo, 3-3. Belo jogo aqui entre Galo e Fortaleza. O destaque para o Daverson, né? O Daverson marcou 3 gols. E o Daverson é uma figura, né? O Daverson, ele, depois, a cada gol marcado, ele pedia desculpas para a torcida do Galo, porque ele jogou lá, né? Ele jogou lá, então ele se sentiu meio culpado de fazer os gols aí contra o Galo. Mas, enfim, esse 3-3, ele não foi bom resultado para nenhuma das duas equipes. Depois eu vou falar por quê. No último sábado, dia 15, nós tivemos um jogo atrasado da 12ª rodada entre Sport Recife e Flamengo. Esse jogo confirmou, né, o rebaixamento do Sport, né? O Sport caiu oficialmente depois desse jogo, 5-1, né? O Sport perdeu o jogo jogando no Recife. O detalhe é que o Sport tirou o jogo da Ilha do Retiro, jogou na Arena Pernambuco, por uma questão ali, não sei se talvez o presidente entendeu que podia ganhar uma grana a mais e tal ali, mas sei que no final do jogo o presidente do Sport disse que se arrependeu, né, de ter tirado o jogo da Ilha e ainda por cima levou um 5-1 duro, assim, bem para castigar mesmo, para confirmar o rebaixamento do Sport. O Sport enfim, perde o jogo. O Flamengo retoma a liderança porque à noite, neste mesmo dia, à noite, nós tivemos um jogo atrasado da 13ª rodada entre Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos que jogaram uma rodada atrás, né? Nós tivemos um Santos e Palmeiras agora na Vila Belmiro, e o Santos venceu, né? No finalzinho do jogo, o Santos venceu com um gol do Roleiser. Esse jogo, eu vi esse jogo, engraçado, né? Teve momentos, acho que principalmente no segundo tempo, teve um momento ali que eu achei que o Palmeiras ia ganhar o jogo, porque o Palmeiras, o Palmeiras veio para cima, assim, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras teve chance de abrir o placar com o Luigi, com alguns jogadores ali, com as jogadas perigosas ali. O Santos tentando fazer uma abafa ali no Palmeiras, fazer uma pressão para tentar buscar o gol. Uma coisa interessante é que o Igor Vinícius, cara, lateral, nessa partida jogou demais o Igor Vinícius pela lateral direita do Santos, e aí mérito também pro Igor, claro, mas também houve ali, eu acho que houve uma falha ali do Abel, né? O Abel acho que o Abel ele no jogo ele não prestou atenção ali, e o Igor Vinícius teve o corredor ali direito, teve o corredor ali para jogar. Ele criou boas alternativas ali de finalizações, boas jogadas ali pro Santos. Só que o Santos não conseguia botar a bola para rede, né? E aí teve um lance de que o Palmeiras ele reclama pênalti em cima do Maurício. Eu acho que assim foi pênalti foi assim, teve comentaristas assim, por exemplo, Paulo César falou que não foi pênalti, outros comentaristas falaram que foi pênalti. Enfim, você vê que não tem consenso, né? Mas assim, eu vendo o lance, eu acho que foi pênalti. O Palmeiras e o torcedor do Palmeiras, ele pode se sentir prejudicado, pode reclamar, né, de realmente houve pênalti. Agora, é aquela coisa, né? Chumbo trocado não dói, né? O Palmeiras
naquele jogo do São Paulo, por exemplo, né, naquele clássico que teve contra o São Paulo, o jogador do Palmeiras, por mais que ele escorregou no lance, né, ele acabou derrubando o jogador do São Paulo e foi um pênalti não marcado, e aí o Palmeiras virou o jogo, né? Se o São Paulo faz o terceiro gol, a partida seria outra. Também o São Paulo poderia perder o lance, né? Poderia perder o pênalti, mas isso a gente nunca vai saber, mas o fato é que o Palmeiras acabou virando aquele jogo. E aí aquela coisa, né? O Palmeiras beneficiado contra o São Paulo, prejudicado agora no jogo, no clássico, se sentiu prejudicado no jogo contra o Santos. Isso só mostra uma coisa, galera. Os árbitros são ruins mesmo, como um todo. Assim, qualquer árbitro do futebol brasileiro, ele é ruim, ele comete esse tipo de erro e numa rodada você vai ser beneficiado, numa rodada você vai ser prejudicado. Mas enfim, falando, mas assim, o Santos, ele mereceu também a vitória, porque ele buscou o resultado, ele foi para cima do Palmeiras, ele realmente martelou. O Roleiser jogou muito bem esse jogo, o Roleiser ele estava sendo muito cobrado pela torcida do Santos, né? O Roleiser não vinha jogando bem, o Roleiser foi um investimento caro aí do time do Santos, e ele vinha sendo contestado pela torcida do Santos. Ele entra no segundo tempo, ele não começa jogando, e ele joga muito bem, e ele faz o gol da vitória, né? Ele faz o gol da vitória do Santos. O pessoal tá falando que o Carlos Miguel falhou. Calma, galera, calma. O pessoal, assim, implica demais, assim, com goleiros e tal. Falando, foi uma porrada, foi uma pedrada do Roleiser, foi um belo gol ali do Roleiser. E a vitória do Santos. Santos, uma vitória importantíssima, né? Porque o Santos, se ele não ganhasse esse jogo, a coisa ia ficar bem difícil, porque essa vitória era fundamental para o Santos. Só um detalhe, né? Esse jogo do Santos e Palmeiras, ele poderia ter acontecido antes, né? Esse jogo não aconteceu logo depois do Mundial, porque a pedido do Palmeiras, poderia ter acontecido em outras datas, tivemos outras datas para ter esse jogo, mas aí foi se postergando, foi se adiando esse jogo, e acabou que esse jogo que o Palmeiras e Santos jogaram nesse sábado, e o Palmeiras saiu derrotado, e o Flamengo jogou no mesmo dia, não no mesmo horário, mas jogou no mesmo dia contra o Sport, e o Flamengo venceu o Sport, o Flamengo retomou a liderança, e o Palmeiras, com a derrota do Palmeiras, o Flamengo retomou a liderança no Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro, para mim, não está a disputa pelo título não está encerrada como alguns já estão afirmando. E para fechar, no domingo agora nós tivemos uma partida adiantada do Brasileirão, da rodada 37 entre Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 2-0, conseguiu essa vitória, e veja só, o Bragantino chegou em 8º lugar e chegou na briga por Libertadores agora. Veja, quem diria, né? O Bragantino, que foi tão mal, né, que para mim chegou a ser candidato a rebaixamento, agora pode brigar por uma vaga na Libertadores. E o Galo tá no modo Sul-Americana total. Ele tá pensando realmente no jogo de sábado, a final de sábado contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Inclusive o Galo teve essa partida adiantada, né, por causa exatamente dessa final agora de sábado. Vamos agora analisar como ficou a tabela depois desses jogos. Vocês podem ver aqui que agora a maioria dos times está com 33 jogos, somente o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro e o Bragantino tem 34 jogos, né? Tem uma partida a mais jogada nesse domingo. E vou te falar um negócio, nós vamos ter essa rodada, não vai ter, vai demorar um tempinho ainda para ter todos os clubes com o mesmo número de jogos, porque vou explicar daqui a pouco. Mas nós tivemos, com esses jogos da data FIFA, a classificação ficou assim: o Flamengo lidera com 71 pontos, né? Tem agora 21 vitórias, o mesmo número de vitórias do Palmeiras. O Palmeiras tem 68 pontos, 3 pontos a menos que o Flamengo.
Então, por hora, o Flamengo lidera, o Palmeiras cai para segundo lugar. O Cruzeiro em terceiro lugar com 64 pontos, ainda mantém uma esperança de título, mas precisa ganhar os jogos, precisa vencer os seus jogos e precisa principalmente torcer contra a dupla Palmeiras e Flamengo. O Mirassol em quarto lugar com 59, tá muito bem, tá ali. Eu diria que o Mirassol talvez, se ele consegue mais uma vitória, um empate, talvez 2 vitórias, eu acho que o Mirassol ele consegue carimbar essa vaga direta na Libertadores. O Bahia é o quinto colocado com 53 pontos, sempre lembrando que esses 5 times aqui estão indo direto para a Libertadores. Flamengo e Palmeiras, por já estarem na final da Libertadores, vão direto. Cruzeiro, Mirassol e Bahia. Esses times estão indo direto para a Libertadores. Botafogo em sexto com 52 e Fluminense com 51 em sétimo. Esses times estão indo para pré-Libertadores. O Bragantino é o oitavo colocado, subiu para 45, praticamente se livrou do rebaixamento. O São Paulo caiu para nono lugar também com 45. O Galo tem 44 pontos em décimo lugar. O Vasco está em 11º com 42, o Ceará com 42 pontos na 12ª posição e o Corinthians está em 13º com 42. Aqui não está marcado, mas o Corinthians também está na Sul-Americana, tá, galera? Porque quando você vai abrindo vaga aqui, abre mais uma vaga. E na Sul-Americana são 6 times que vão, não é 5 como está marcado aqui. Então o Corinthians ele está indo para a Sul-Americana também. O Grêmio ele tá com 40 pontos, né? O Grêmio tá com 40 pontos na 14ª posição e o Internacional o Internacional está brigando pelo rebaixamento agora com 37 pontos, porque o Santos, essa vitória do Santos, que mantém o Santos em 16º com 36 pontos, colocou o Inter efetivamente na briga pelo rebaixamento. O Inter está brigando pelo rebaixamento. Agora podemos dizer que é real a luta a briga pelo rebaixamento do Internacional. Na zona do rebaixamento agora, o Vitória com 35 pontos. Vou falar do Vitória daqui a pouquinho, porque tem uma situação aqui do Vitória. O Vitória está com 35 pontos na 17ª posição. O Juventude em 18º com 32. O Fortaleza em 19º com 31 e o Sport já rebaixado oficialmente com 17. Essa é a classificação após esses jogos atrasados. Agora tem uma coisa para se prestar atenção aqui, que é o seguinte. Nós vamos ter hoje o início da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos um jogo hoje, Botafogo e Sport Recife, 8h30 da noite, certo? Esse jogo é válido pela rodada 34, é a abertura da rodada 34. Botafogo aqui com 52 pontos, enfrenta o Sport já rebaixado, Botafogo luta para vencer e ele torce depois contra o Bahia para chegar ali aos 55 pontos. Nós tivemos 2 jogos adiados dessa rodada 34. Nós tivemos adiados os jogos do Bragantino e do Vitória, e tivemos adiado também o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que seria nessa rodada. Esses 2 jogos foram adiados. Por quê? Porque como houve a antecipação do jogo do Galo contra o Bragantino para domingo, e como também para que o Atlético Mineiro tivesse a semana livre para se preparar para a final da Sul-Americana, se adiou os jogos também, se adiou o jogo do Bragantino contra o Vitória e também foi adiado o jogo que aconteceria nesta rodada entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Só que tem um detalhe, o Palmeiras teve um jogo adiantado, o Palmeiras joga na quarta-feira, o Palmeiras joga amanhã contra o Vitória. O Palmeiras, você veja só, o Vitória teve o seu jogo contra o Bragantino dessa rodada 34 adiado, e ele vai jogar um jogo na quarta-feira, amanhã, contra o Palmeiras, Palmeiras e Vitória, 7h30 da noite, válido pela rodada 37. Então esse jogo, Palmeiras e Vitória, é um jogo adiantado da rodada 37. E aí, vamos ter a continuidade da rodada 34. Amanhã,
Amanhã tem Fluminense e Flamengo, 9h30 da noite no Maracanã. O Flamengo tem que vencer para se manter na liderança. O detalhe é que o Palmeiras ele joga antes, né? O Palmeiras pega o Vitória às 7h30 da noite. O Flamengo vai jogar sabendo do que precisa fazer contra o seu rival Fluminense. Esse jogo não é um jogo fácil para o Flamengo, enfrenta um rival, clássico é sempre difícil, não tem favorito, por mais que o Flamengo hoje seja um time tecnicamente um elenco muito melhor que o Fluminense, mas clássico a coisa é meio igualada. Então, e o Fluminense luta para chegar aqui, para se manter na zona de classificação da Libertadores, chegar aqui aos 54 pontos, e torce também contra o Botafogo, contra o Sport, né? Jogando hoje à noite contra o Sport. Então, o Fluminense precisa da vitória e o Flamengo também precisa da vitória. Esse jogo promete. Também, às 9h30 da noite, temos Santos e Mirassol. Santos e Mirassol, esse jogo, o Mirassol precisa da vitória, vai buscar pelo menos um empate jogando na Vila para se manter ali na zona de classificação da Libertadores. E o Santos precisa da vitória para chegar aos 39 pontos, né, e se afastar um pouco aqui da zona do rebaixamento. O Grêmio pega o Vasco da Gama, 9h30 da noite também. Amanhã, 9h30 da noite. O Vasco é o 11º com 42 pontos. O Vasco vem de 3 derrotas, então precisa vencer. E o Grêmio está em 14º com 40. O Grêmio quer se afastar definitivamente do risco de rebaixamento. Joga em casa, então ele busca essa vitória para chegar aos 43 e até avançar aqui, superar o Vasco na classificação. E aí, se o Grêmio, por exemplo, o Grêmio vencendo, ele vai a 43, ele tomaria o lugar do Vasco aqui na zona de classificação da Sul-Americana e o Vasco cairia uma posição. Na quinta-feira, 4 da tarde, quinta-feira feriado de dia da Consciência Negra, né? O Juventude enfrenta o Cruzeiro às 4 da tarde em Caxias do Sul. O Juventude luta ainda suas últimas fichas para tentar chegar aos 35 pontos e tentar se afastar da zona de rebaixamento. Vai torcer, obviamente, para o Palmeiras ganhar do Vitória, para estacionar o Vitória aqui, e torce torce para o Mirassol, né, ganhar do Santos, para que ele tenha ali uma chance de se aproximar ali da saída, ali da boca de saída ali da zona do rebaixamento. O Bahia enfrenta o Fortaleza, um clássico nordestino. O Bahia tem que ganhar para se manter na zona direta de classificação da Libertadores. E o Fortaleza, eu diria que joga a sua última cartada na luta contra o rebaixamento. Vamos ver se o Fortaleza, vamos ver o que dá nesse jogo aqui. Quinta-feira, 6 da tarde. Esse jogo acontece quinta-feira, 6 da tarde. E depois, quinta-feira, 7h30 da noite, tem o clássico Corinthians e Palmeiras. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo, 7h30 da noite. Esse jogo aqui poderia ser de tarde, né, galera? Feriado e tal. Feriadão, Corinthians e São Paulo, um clássico. Botar no feriado, o pessoal colocou 7h30 da noite, pelo amor de Deus. Mas o São Paulo precisa ganhar, porque foi superado pelo Bragantino. O São Paulo precisa vencer para avançar, para retomar esse posto que o Bragantino pegou. E o Corinthians, ele está com 42 pontos, eu não acredito em rebaixamento mais para o Corinthians. Mas o Corinthians precisa ganhar para se afastar do rebaixamento, e o Corinthians também, ele precisa ganhar porque joga em casa e é um jogo contra um rival, e a torcida do Corinthians, aquela coisa, o Corinthians está no modo esperando a Copa do Brasil, mas ele vai esperando a Copa do Brasil e vai perdendo jogos no Brasileiro. Tem torcedor que está ficando bravo com essa situação, e é um jogo, é um clássico. O Corinthians tem toda aquela história do São Paulo, do São Paulo não conseguir ganhar em Itaquera, né? Então, esse jogo na quinta-feira aí promete esse clássico Corinthians e São Paulo, 7h30 da noite. Poderiam ter colocado esse jogo de tarde aí, porque é feriado, né? E para fechar, Ceará e Internacional. O Ceará luta para vencer e se afastar de vez do rebaixamento, e o Internacional, ele precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito para chegar aos 40 pontos e se afastar um pouquinho o risco
do rebaixamento, mas vou te falar, pelo que o Inter vem jogando, o Internacional amanhã, o torcedor do Inter, a chance de perder no Castelão, a chance de perder pro Ceará na quinta-feira é grande, é enorme. Mas vamos ver o que acontece agora nessa rodada 34, que vai começar, né, que começa hoje, tem seu início hoje, com o jogo entre Botafogo e Sport. Vamos acompanhar então o que acontece nessa rodada, nesses jogos agora do Campeonato Brasileiro. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.